potestade. Eu fico com a Bíblia. Mas principado é o nome de um coletivo. O Principado de Mônaco, por exemplo. Então, principado não é apenas um príncipe. Acredita-se erroneamente que Satanás, Lúcifer, Beelzebu é tudo a mesma coisa. Não é. São demônios distintos, com funções distintas. O principado, segundo a Bíblia satânica, escrita por Anton LaVey, conta com 4 nomes: Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. E as potestades ou subpríncipes são 8. E eu não quero nem falar os nomes dos 8, mas cada um trabalha numa área específica. Por exemplo, na área da comida, gastrointestinal ou doenças relativas à alimentação, é um demônio chamado Behemoth. Esse demônio é uma potestade que comanda essa área em todo o planeta Terra. Você percebe que na Índia existem rituais, oferendas, só em cima de comida. São rituais e oferendas para demônios ligados diretamente a Behemoth. Demônios da área da sexualidade, enfim, de parte de sexualidade, de homossexualismo ou não, bissexualismo, bestialidade, essas coisas todas, são demônios da linha de Belfegor. Behemoth é o demônio da linha da comida, Belfegor é o demônio da linha da sexualidade. É através dele, dessa potestade, que descem as demais escalas para chegar até, por exemplo, no Brasil, a pombagira, que atua na separação de casais. Então existe uma liderança. Lá em cima tem um príncipe, abaixo dele tem as potestades, os subpríncipes, liderando cada área da vida humana. Abaixo deles os dominadores diferentes em cada país. Nos Estados Unidos são outros demônios, no Brasil são outros, na China, no Japão são outros, na Inglaterra, em Portugal são outros, mas são todos eles abaixo das potestades e são demônios dominadores. Hoje em dia tem um negócio mais moderno, estão importando demônio. Tem brasileiro que vai lá na Europa levar lá os demônios do Brasil para lá e não sei o que, tão importante. Por mim, querem levar embora, podem levar. Deixa o Brasil sem nenhum aqui. Tá bom demais. São divisões. A minha família tinha, por regra, uma profissão e uma religião. Por quê? Porque no Brasil, ainda, e graças a Deus por isso, não é aceito o satanismo como religião, não se permite igreja aberta de satanismo como religião. Embora já haja alguns templos satânicos com fachadas, mas já existem, eu conheço alguns. Mas não existe ainda a religião propriamente dita satanismo. Em outros países do mundo já existe. E cada um tem que ter um trabalho secular, por mais que não ganhe nada. Porque se ganha muito dinheiro no satanismo, e aí vai aparecer esse dinheiro como? Aí a Polícia Federal, sei lá quem, vai acabar indo atrás pensando que é alguma maneira de conseguir dinheiro ilícita, inclusive é uma maneira de conseguir dinheiro ilícita. Então, a minha família sempre teve 2 religiões. A parte do meu avô, que era o sacerdote superior, eles eram da Umbanda e da Quimbanda. E a parte da minha avó, ela era do budismo ocidental, que tem alguns nomes no Brasil, como Jorei Center e algumas coisas assim, que eu não me lembro muito bem, messiânica e etc. E era a religião na família. Eu cresci no meio disso. Dias de reunião no terreiro, eu ia lá, junto com a reunião, acostumado a ver manifestação do demônio direto. Dias que tinha festas no budismo, eu ia lá também, sempre indo de um lado de outro. Cresci desde pequenininho com isso tudo, mas acostumado, dentro da família, a ver os rituais de magia negra. Os rituais de magia negra, queridos, são coisas que não se contam um para o outro. Não existem manuais, existem apenas 3 livros sagrados dentro do satanismo, que se chama Lemegecton, Heptameron e as Chaves de Salomão. 3 livros que ensinam como fazer magia negra. Os únicos 3 livros sagrados. Não existem cópias, não tem como você ir numa livraria e pedir, eu quero um livro, as chaves, não existe isso. Embora hoje em dia deve ter muitas compilações, mas não existe porque eram tradições passadas de pai para filho. E essas tradições são guardadas as 7 chaves dentro do satanismo. É impossível você arrombar a porta da casa do satanista e encontrar um armário cheio de livros sagrados e textos escritos com sangue e pedaços de cabeça. Você não vai achar. O máximo que você pode achar é uma casa vazia. Porque são muito sutis no que fazem. Matam pessoas todos os dias. E você não vê onde estão os corpos. Eu vou te falar onde estão. Na minha família eu entrei automaticamente com 12 anos, porque no satanismo não se recruta crianças com menos de 12 anos. Os pais podem oferecer a criança a Satanás, ele pode oferecer ao diabo a criança.
Mas não se recruta com menos de 12 anos. Depois que eu me converti, eu descobri que com 12 anos é a maioridade espiritual. É onde a pessoa tem que decidir se vai servir a Jesus ou não. Então, com 12 anos, fez 12 anos completo, pode se recrutar ou não para o satanismo. Eu teria até umas fotos para mostrar, mas talvez na edição dessa filmagem a gente venha colocar, de crianças sendo oferecidas pela família no satanismo. São coisas assim, hediondas, horríveis, sabe? Em alguns dos meus seminários eu tenho mostrado isso. São coisas terríveis. Eu tenho uma foto muito interessante que eu consegui, que foi uma criança sendo oferecida nos Estados Unidos. Ela é levada num chiqueiro, porque para os satanistas o cristão é considerado um porco, porque sempre está se abaixando, sempre está se humilhando, e para eles isso é um sinal de fraqueza. Então a criança é oferecida ao diabo dentro de um chiqueiro, toda nua, e eles derramam sangue sobre aquela criança, a criança fica toda empapada de sangue, e a criança oferece algo para o diabo. E na foto que eu tenho é uma menina muito bonita, uma loirinha assim, oferecendo balinhas em forma de meia-lua no chão do chiqueiro, e os pais derramando sangue, e ela toda tomada de sangue no meio do chiqueiro. Nós não acreditamos nisso, por quê? Porque não faz parte do nosso cotidiano. Antes de eu me converter, eu não acreditava que podia haver manifestação espiritual do Senhor. Eu não acreditava em crente orar em língua estranha, eu não acreditava em conversão de alma, eu não acreditava em cura, eu não acreditava em aleijado andando, eu não acreditava em nada disso. E nós hoje, que nunca tivemos um contato com o sobrenatural, não acreditamos, achamos que isso é coisa de filme, mas o cinema só copia a realidade. Eles não inventam nada do nada, eles têm informações de algum lugar, e coisas terríveis acontecem. Com 12 anos de idade, eu tinha que ingressar no satanismo, porque eu já tinha sido oferecido no passado. Como é que eles oferecem? Você vai perceber a matemática das coisas. Eu nasci no dia 6 de janeiro de 1976. 6/1/76. No satanismo, todos os números são 3 algarismos. Então, quando se tem 4 algarismos, os números do meio são subtraídos, para que se forme um algarismo só. Pega 6, 1 menos 7, 6, e o 6 do 76, 6. A minha data de nascimento dá o número 666. Se você for procurar no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 18, diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento da besta, pois é o número de homem. E esse número é 666. Deus já tinha dado a dica para a igreja que o número da besta se aplicaria em homens. A minha data de nascimento, se somar do dia 6 de janeiro, 3 anos bissextos, 666 dias, vai dar exatamente no dia 31 de outubro, faz a matemática depois, que é a noite mais longa do ano no hemisfério norte, conhecido como Halloween, o dia das bruxas. Foi o dia que eu fui apresentado no satanismo. Eles pegam o sangue da placenta ou do cordão umbilical quando a criança nasce, porque, agora se alguém for médico, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu sei, é nesse lugar, no cordão umbilical, que tem a maior informação genética, é no sangue que tem ali. Eles colhem esse sangue, porque a grande maioria de parteiras antigamente, hoje médicos e médicas e pessoas que trabalham com parto, a grande maioria são satanistas. Colhem isso e levam no ritual de magia negra para oferecer aquela criança com o consentimento da família. Meu avô fez isso, e me ofereceu, e eu teria até os 12 anos para ingressar espontaneamente. Só que, por que eles me ofereceram? Se eu era neto do meu avô, tinha que ser o filho mais velho dele. Mas olha como que Deus é. Minha mãe, antes de morrer, eu depois vou contar sobre a morte da minha mãe, ela me contou muita coisa que eu não sabia até então. O meu avô tinha que gerar uma descendência espiritual, nasceu o filho mais velho dele, o primeiro filho. A minha avó tinha uma comadre, e a comadre falou assim: coloca o nome de Ezequiel nele. Colocou o nome de Ezequiel, o diabo não aceitou, porque era nome de profeta da Bíblia. Nasceu o segundo filho, minha mãe, era mulher, não aceitou. O terceiro filho nasceu, lá vem a comadre da minha avó de novo. Coloca o nome de Davi nesse aí agora. Colocou o nome de Davi, o diabo não aceitou. Aí então o inimigo falou para o meu avô: o primeiro neto você vai colocar vai ser meu. Nasceu meu irmão mais velho, o nome do meu pai é Álvaro Vieira Ribas, o nome do meu irmão Álvaro Vieira Ribas Júnior. O diabo não aceitou, porque era o nome do meu pai, tinha que ser descendência do meu avô. Então era para eu nascer, o inimigo falou: tua filha vai engravidar, e o filho você vai colocar o meu nome nele.
E o nome do meu avô era Carlo Oátio Prieto. Colocou meu nome de Carlo, porque eu tinha que ser descendência direta do meu avô. Foi assim que eu fui entregue ao inimigo. Com 12 anos de idade, eu tinha que aceitar. Eu tinha 1 ano para aceitar entrar no satanismo. E aí que vem o maior problema de tudo, queridos. Preste muita atenção. Ninguém pode chegar para uma pessoa, só tem 2 maneiras de entrar no satanismo. Por hierarquia familiar ou por convite. Por convite, a pessoa não passa do 3º grau, eles matam. Some. Mas por hierarquia familiar, dura até o sacerdócio superior, que é o 9º grau. São 9 graus do satanismo. E eu era uma criança, família pobre, cidade do interior, passando muita prova. E eu conheci um homem que veio a ser o meu mestre, que se chama Luiz. E esse homem começou, nós jogávamos bola, e ele veio nos influenciando, trazendo coisas legais para aquele timinho de bola que nós tínhamos, e me disse, olha, eu trabalho num jornal, eu sou dono de um jornal aqui na cidade, eu gostaria que você trabalhasse comigo lá. E eu, com 12 anos de idade, queria um dinheirinho, fui trabalhar naquele jornal. Eu conto muito bem detalhado isso no meu primeiro livro, que é chamado Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos há Milênios, que foi lançado pela editora Naos. No período que eu fui convivendo com o Luiz, ele fazia pequenos prodígios para atrair a minha atenção. Por exemplo, ele falava para mim assim, olha, acende aquela luz ali que já está ficando noite, está escurecendo. Quando eu ia tocar na chave de luz, a chave de luz acendia antes de eu tocar nela. E eu ficava impressionado, eu olhava para ele, como é que você fez isso? Ele dava risada e dizia, um dia eu vou te contar. Outra vez, fazendo alguma ilustração, ele falava, pega para mim o lápis azul, ou o lápis amarelo, o lápis colorido ali, e eu pegava o azul. Quando eu chegava para ele, ele olhava para mim, tem certeza que é o azul que você pegou? Tem, olha na mão, era o verde. E eu ficava assim, é mágica, é ilusionismo, mas me ensina. Não, um dia eu vou te ensinar como é que é. E aquilo foi trazendo vontade de ter aquilo que ele tinha. Uma das coisas mais impressionantes que ele fazia, dentre tantas, nós sentávamos na varanda do apartamento, onde tinha o jornal, e ele pegava nuvens assim no céu, e ele falava, quer ver aquela nuvem lá? Vou fazer um buraco naquela nuvem. E ele ficava alguns segundos com a mão apontada para a nuvem, e ia abrindo um buraco bem certinho no meio da nuvem, ficava um furo no meio daquela nuvem. E eu, pequeno, com 12 anos de idade, eu queria ter os superpoderes que o Luiz tinha. Até que um dia implorei. Falei, eu quero ter isso. Ele disse, você pode ter. Você quer ter? Quero. Então você tem que pedir, por favor. Olha a frase. E eu falei, por favor, eu quero ter. Naquele dia eu selei minha vida. Já tinha sido entregue, oferecido, vendido para o diabo, mas eu tinha que pedir para entrar. E ele disse, olha, vai para a tua casa, avisa a tua mãe que você vai passar a noite aqui, pega uma garrafa de café e vem, porque nós vamos conversar, e vamos conversar muito. E nós passamos a noite toda, a madrugada toda, a manhã toda e a tarde toda do outro dia, conversando, e ele me contou exatamente o que tinha acontecido, como tinha sido entregue, como que as coisas da minha família tinham acontecido. Ele nunca conheceu o meu avô, porque naquela época o meu avô já era morto, mas ele me explicou que os demônios que eram do meu avô tinham sido passados para mim, e era minha obrigação dar continuidade àquilo tudo. Com 12 anos de idade, eu herdei um número tão grande de demônios, irmãos, que começou a me gerar poder de uma maneira que eu nunca imaginei que ia ter. Passei 6 meses, que era o período que eu tinha, para fazer a iniciação. E nesses 6 meses aprendi muitas coisas. Além dos truques que o Luiz fazia, fui aprendendo essa manipulação de pensamento, que nós erroneamente falamos de ler a sorte ou adivinhar o futuro. Aprendi essa manipulação de pensamentos e já fui taxado na minha cidade como o iluminado. As pessoas vinham para mim, olhavam e falavam, antes de você chegar em casa vai acontecer tal coisa na tua vida. E a pessoa chegava e tinha acontecido aquilo. E voltavam correndo, queriam se consultar comigo. O menino de 12 anos era o prodígio da cidade do interior. Pessoas vinham falar comigo sobre negócios, e eu dizia, se você fechar esse negócio, daqui 3 meses vai acontecer tal coisa. E acontecia. E eu comecei a ficar, de certa forma, conhecido, e passei a ir até Curitiba, que era a capital do estado que é a capital do estado do Paraná. E lá, dentro da empresa Volvo, tinham pessoas lá dentro que eram muito ligados a um parente meu, me levavam lá dentro para